Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, cara. Como está a nossa querida Porto Alegre? Isso é chato já, né? Ninguém quer saber de Porto Alegre. A gente tem 20 e poucos % dos nossos ouvintes só do Rio Grande do Sul. O resto tá nem aí pra Porto Alegre. Ninguém se importa com Porto Alegre. E nem dos que moram no Rio Grande do Sul, a maioria não quer saber de Porto Alegre. Então, acho que vamos focar... São Paulo, como é que tá São Paulo? Eu não sei. Depois que eu chamar o nosso convidado, a gente pergunta sobre o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é sempre legal falar, né? É verdade. O Cláudio Manuel falou falou bastante sobre o Rio de Janeiro. O João Ferreira bastante gente falou sobre o Rio de Janeiro, né, cara? É verdade. Júlio, quem é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado, cara, é o Lucas Berlanza. Lucas, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, é um grande prazer estar com vocês, onde sei que outros grandes amigos já estiveram. Olha só. Estamos entre amigos, então já foi dada a largada, estamos entre amigos. Vamos fazer um papo amistoso sobre um cara que aparentemente não foi muito amistoso com os contemporâneos dele, né? Quem clicou aqui no nosso banner sabe de quem a gente vai falar, né? Mas antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, vamos sair para os nossos avisos, né, Fux? Exatamente. Vamos para os recados iniciais. E únicos. Júlio, a gente está gravando, então nossos recados são gravados após a gravação, então terminamos o episódio sobre Lacerda, logo mais você que está ouvindo vai ouvir a história brasileira do ano de 2020, tá frisado na história brasileira dos anos 30, 50, 60. O Brasil é a mesma coisa desde sempre com personagens diferentes, né? Então, esse loop infinito de tragédia e desgraça. Isso. O que é bom, né? Porque daí tu já sabe o que pode esperar nos próximos anos. Não fique nervoso, o Brasil não vai acabar. Vai continuar sendo isso aqui. Nos próximos anos vai vir um golpe militar, é só isso. Barbaridade. Mas então, fora desse personagem histórico que foi o Lacerda, vamos discutir então o que a gente pode fazer para nos prevenir, né? Nós, Júlio, a gente pode captar patrocínio para o nosso podcast, porque a gente acha que é importante divulgar as ideias, inclusive não só patrocinar, como também vocês devem nos ajudar a espalhar o Tapa da Mão Invisível. Então, deem esse tapa na vida da... Então... Tô tentando fazer. Então deem o tapa de presente para seu amigo. Sem violência, pessoal, sem violência. Figurativo, né, pessoal? Compartilhe os episódios. Exato. E para nos ajudar materialmente, diretamente, entre no nosso Apoia-se, no site apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Lá tem todas as formas que você pode nos ajudar, contribuir e nos ajudar a atingir a nossa meta. Eu espero que quando esse episódio for ao ar, Fux, nós já tenhamos atingido a nossa meta de R$ 1.200 para divulgar o episódio de hoje já no YouTube. Se a gente não tiver alcançado, a gente vai estar quase, eu acho. Então vai lá, entra, nos ajude a alcançar essa meta. E se tiver alcançado, vai ter a próxima meta que a gente tem lá também. E tem uma coisa nova no nosso site que eu queria que a gente conversasse a respeito, que é, a gente agora está publicando artigos aprovados de ouvintes que quiserem contribuir com tapas. Artigos sujeitos à aprovação, né, Júlio? Não é qualquer artigo. Exato. Aparecer algum artigo aqui do pessoal, a gente não vai publicar. Depende. Se for um artigo crítico do pessoal, a gente vai publicar. Exato. Ou se tiver... Porque o pessoal tem a letrinha, aquela liberdade, né? Vai que suja. Tipo um artigo do PCO. Tem uns artigos do PCO que dá pra aproveitar, hein? Tá, mas assim, se aparecer um artigo bacana, mandem um artigo pra nós. Quer divulgar? A gente tem a nossa rede. Toda a nossa rede vai receber o seu artigo. Entre no nosso site, tapadamainvisível.com.br/artigo. Lá em cima vai estar o formulário para mandar o seu artigo. Fora isso, lembrando de vocês entrarem pelos nossos links que tem no site do Tapa, tanto para os patrocínios, para a gente saber que vocês estão consumindo os produtos indicados pelo Tapa, que daí a gente pode cobrar mais, os nossos patrocinadores, que vocês ajudam o Tapa. E a outra coisa é para os links da Amazon. Sempre que forem comprar livros ou qualquer item pela Amazon, entre pelos links do Tapa, para marcar também para a Amazon que eles dão um rebatezinho para quem compra livros pelos links
que a gente promove? Tá lá em episódios, tapadamainvisível.com.br/episódios, e na nossa livraria também. Tem os livros que nós indicamos, os principais livros que nós indicamos, tapadamainvisível.com.br/livraria. Lá tem os nossos principais livros. E principalmente, assim, caso não possa fazer uma contribuição no momento e queira somente receber avisos de que tem novos episódios ou novidades do Tapa da Mão Invisível, entre nos nossos canais do WhatsApp ou Telegram. Tudo isso que a gente falou aqui está no nosso site. Tudo o que nós falamos de avisos está em tapadamainvisível.com.br. Lá tem tudo como ficar sabendo de novos episódios, entrar em contato, fazer um apoio, comprar livros e descobrir novas formas de defender a liberdade. Sensacional, pessoal. Obrigado para quem apoia. Boa sorte para nós que vivemos no Brasil para não ver mais episódios que nem os que a gente escreve no episódio que a gente volta agora. E agora voltamos dos nossos recados iniciais. Então, salvamos o nosso convidado de ter que ouvir minutos. A mágica da edição, né? A mágica da edição. Antes de entrarmos, então, por que é importante esse personagem histórico brasileiro que foi o Carlos Lacerda? Vamos para o currículo do nosso convidado, Júlio. Vamos para o currículo. Quem é Lucas Berlanza? Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é diretor-presidente do Instituto Liberal, editor do Boletim da Liberdade e autor dos livros Lacerda, A Virtude da Polêmica e Guia Bibliográfico da Nova Direita. 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. Que tal? Cara, temos o cara aqui pra gente falar sobre direita, né? Porque a gente já falou sobre direita com o Pondé nos últimos episódios, que foi bastante interessante, a gente deu uma esmiuçada. Tá aí alguém pra falar sobre a direita, mas para falar sobre a direita, ele estudou bastante o cara que talvez seja o cerne da direita brasileira, a esquecida direita brasileira. Antes, eu quero só ressaltar, Lucas, que eu dei a ideia desse episódio que eu não vi do teu livro, porque a minha impressão era o seguinte: tudo que me ensinaram no colégio em aulas de história, tudo não, 90% que me ensinaram no colégio nas aulas de história estão completamente deturpadas por um esquerdismo crônico, assim. Então, depois que eu saí do colégio e comecei a aprender, enfim, outras visões, né, eu comecei a pensar sobre que tudo que eu tinha aprendido no colégio se estava errado, né, em relação à história. E o Carlos Lacerda, eu me lembro que todos os meus professores de história odiavam o Carlos Lacerda. Odiavam ele, especialmente porque ele odiava o Getúlio Vargas. E como eu passei a odiar o Getúlio Vargas como figura histórica, eu pensei, mas será que o Carlos Lacerda era dos nossos? Então isso é uma das razões que eu acho que é muito importante a gente entender o Carlos Lacerda. Mas vamos lá, por que tu achas que é importante estudar esse homem, Lucas? Bom, primeiro, falando a respeito do Rio de Janeiro, né, eu não, na verdade, eu acho que eu serei o que menos falará, porque eu não sei como está o Rio de Janeiro. Eu não saio de casa nesse momento. Então, mais uma vítima da quarentena. Isolado. Eu não sei, porque eu tenho comorbidade, então eu estou em casa, eu nem sei o que está acontecendo lá fora, né? Eu sei pelas notícias que tem aglomeração, enfim, que é um momento difícil para todo mundo, mas a cidade continua linda, né? Como diz o ditado. Sobre o Carlos Lacerda, a importância de estudar o Carlos Lacerda. Na verdade, eu tenho uma experiência parecida com a sua. Eu também, no colégio, as únicas menções que se fazem a Carlos Lacerda nas escolas, no material didático tradicional, quando são feitas, porque há aqueles que simplesmente negligenciam o papel do Lacerda na história republicana, são a respeito da oposição que ele fez a Vargas e do atentado que ele sofreu em Toneleiros, na sua residência, próxima à sua residência, que foi realmente um fato que mudou a história do Brasil, levou ali aquela semana trágica, aqueles dias trágicos que chegaram ao seu clímax com o suicídio do Getúlio, e a participação dele no famigerado golpe de 64. É tudo o que se diz a respeito do Lacerda nas escolas, como se a isso se resumisse a atuação dele naquele período republicano da chamada República de 46. Desde os tempos do colégio, me inquietava aquela quantidade de elogios a Getúlio Vargas, dos materiais didáticos e por parte dos professores, e também as abordagens que foram feitas a respeito da ideologia da esquerda, do socialismo. Eu sempre fui hostil a essa linha de pensamento. E tive o mesmo questionamento que você. Puxa vida, esse cara aí que aparece de vez em quando... tá sempre batendo nessa gente, né? Tá sempre entrando em choque com essa gente. Não é possível que ele seja o Darth Vader que os caras pintam. Então, por causa disso é que eu fui tentar descobrir um pouco mais a respeito dele. Eu sempre fui, na minha infância, começo da adolescência, uma pessoa mais reativa, mais hostil à esquerda do que alguém que tivesse sequer ouvido falar numa bibliografia liberal e conservadora que contradissesse esses pontos de vista. No momento em que eu decidi me interessar por buscar essa bibliografia, descobri que existia o outro lado, existiam outros lados, né, outras perspectivas, foi o momento em que eu decidi
mergulhar mais profundamente na obra do Lacerda. E descobri uma figura que, para além de ser, e só isso já justificaria a importância de estudá-la, não de um ponto de vista liberal ou de um ponto de vista conservador ou libertário, mas do ponto de vista de um estudioso da história brasileira, né? Da ciência política brasileira, da história do pensamento e da atuação política no Brasil, uma figura que foi absolutamente fulcral nos acontecimentos que marcam aquela passagem turbulenta do nosso país entre os anos 50, 60 e 70. Só isso já justificaria meditar sobre o papel de Lacerda, a representação de Lacerda na política brasileira, pela influência que ele teve em praticamente todos os acontecimentos daquele período. Ele foi a grande liderança popular, carismática, digamos assim, do principal partido de oposição daquela época, que era o UDN, e que teve papel central em todos os acontecimentos. Então só isso já justificaria conhecê-lo. Aprofundando-me no conteúdo que existia a respeito de Lacerda, nas obras por ele escritas, nos trabalhos desenvolvidos a respeito dele, eu percebi também uma figura que tinha as suas contradições, tinha os seus defeitos, como todos os pensadores e atores sociais têm as suas imperfeições, os seus tropeços, mas é uma figura que era realmente grande, uma figura que tinha ideias que, sobretudo considerando-se o contexto da época em que atuava, seriam as mais próximas àquelas que hoje eu defendo, né? E muitos dos meus colegas eu não tenho problema nenhum com essa palavra, né? Colegas de militância, né? de ativismo, cada um a seu modo, a gente faz militância e faz ativismo com as ideias que nós hoje defendemos. Então, o fato de ser uma referência que tem uma profundidade teórica mais próxima àquilo que nós hoje pensamos, que foi decisiva na sua atuação pública no Brasil, um país em que as ideias liberais são mais fortes do que muitas vezes os liberais reconhecem, mas têm um monte de dificuldades para enfrentar e sempre lidam com um substrato cultural antiliberal, positivista e de diversos outros adornos ideológicos de que ele se reveste, patrimonialista, além de ser uma figura decisiva na atuação pública nesse contexto, defender as nossas ideias. Ele também conseguiu fazer isso amealhando um séquito, no sentido de amealhar um conjunto de admiradores, gerar um movimento em torno da sua figura e da sua plataforma, o que muitas vezes os nossos políticos liberais na nossa história não conseguiram. Então acho que esses 3 motivos seriam os mais chamativos para ser importante estudar um pouco mais a respeito de Carlos Lacerda. Interessante. Nós temos que defender a escolha do personagem para o episódio, porque as pessoas que viram o nosso banner ali e clicaram, talvez não saibam quem é o Carlos Lacerda, né? Eu também sei muito pouco, a minha história é semelhante à de vocês, eu não estudei quase nada sobre ele, eu fui estudar só depois, por conta própria, e descobri um cara que é completamente fora da curva de tudo que se vê dentro da história padrão brasileira, assim, é alguém que está fora da curva do noticiado, né, do entregado para a população como um todo. O cara não é nome de rua, ele não está escrito em lugar nenhum, os caras meio que fizeram alguma coisa para apagar o nome da história, assim. Na verdade, tem a linha amarela aqui no Rio de Janeiro que chama Avenida Carlos Lacerda. Por quê? Porque o governo do Carlos Lacerda, no então estado da Guanabara, foi o governo que desenhou todo o projeto urbanístico das avenidas principais aqui do Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha, mas isso foi feito com base nos estudos de um arquiteto grego, Doxíades, é o plano Doxíades que se chama, e ficou para os outros governos executarem, porque foi feito no final do governo dele esse desenho. Então, essas inaugurações foram feitas depois, a linha amarela foi uma delas, então recebeu o nome dele. Acho que é o único lugar que me vem à mente que tem o nome do Lacerda é a linha amarela. Em Porto Alegre não tem, até onde eu saiba. Em Brasília são só números e letras, então aqui não tem nada de homenagem a ninguém. Mas só pra gente entender um pouco quem é esse cara, tu já deu um contexto por que vamos falar do Carlos Lacerda, vamos passar um pouco da linha bibliográfica dele, né? Ele é um cara que nasceu de uma família bastante poderosa, assim, pelo menos a linhagem dele é bastante poderosa, né? Alguém que nasceu dentro da capital federal da época, que era o Rio de Janeiro, e de uma família socialista, né? Inclusive o nome dele é em homenagem a Marx e Engels, né? O Carlos Frederico Lacerda. Como é que era esse contexto? Era uma família rica dele, mas socialista? O pai dele era um escritor socialista? Qual é esse ambiente que ele nasceu? Na verdade, o avô dele, o Sebastião Lacerda, foi ministro do STF, ele foi uma autoridade do judiciário e ele era abolicionista e republicano. Viveu ali já na turbulência política do final do século XIX, das últimas décadas do século XIX, ele era abolicionista e republicano. E os tios do Lacerda eram comunistas, militantes, ligados diretamente ao Partido Comunista. Uma observação importante de ser feita é que, apesar de o Lacerda ter se tornado um militante comunista na juventude, ele nunca foi formalmente
inscrito na legenda do Partido Comunista Brasileiro. Ele militava a favor, mas ele não era formalmente inscrito. Os tios eram agentes do Partido Comunista. E o pai, o Maurício de Lacerda, foi um tribuno muito importante da República Velha, um tribuno de oposição às oligarquias da República Velha, que se inspirava vagamente naquilo que na época se chamava de socialismo, mas não propriamente no marxismo, no socialismo científico. Ele defendia legislações trabalhistas, era um socialista utópico, por assim dizer, né? Então, ele não era propriamente um marxista. Eu acho importante essa definição só, o socialismo utópico, que é a definição que eles se dão, né? Mas no final das contas, tudo utópico. É não importante é saber para quem não sabe. É a definição que o Marx deu aí. Isso, que ele se chamava de científico e os outros eram os utópicos, né? É só muito engraçado pontuar isso, mas ok. Todos eles, no fundo, são utópicos, mas a denominação era dada pelos marxistas aos que antecederam o socialismo que antecede a formalização da obra do Marx. Então, o Maurício de Lacerda era um tribuno de oposição, um tribuno vagamente socialista, com ideias esquerdizantes, mas não propriamente marxista, que inclusive apoiou a Revolução de 30, que depois a oligarquia da República Velha, do famoso Pacto do Café com Leite, que na verdade era muito mais... As pessoas têm uma visão muito idílica da República Velha, né? Era um acordo de fazendeiros que mandavam no país como bem queriam, tudo saía como queria a oligarquia mineira e como queria a oligarquia paulista sempre, e não foi bem assim. Tem muitos momentos da história da República Velha em que as oligarquias se enfrentam, as oligarquias discordam, tem desacertos, tem a oligarquia gaúcha na figura de Pinheiro Machado, cria confusão, influencia, interfere no processo político. É o período que tem mais revoltas e guerras da história brasileira. Então não foi esse marasmo todo que as pessoas muitas vezes dizem, mas de fato era um período em que as oligarquias mandavam, a política era completamente clânica. Se a política patrimonialista brasileira preservou um pouco ou muito dessa característica nos períodos posteriores, naquela época era tudo assim, era a tônica absolutamente marcante, era o combinado das oligarquias. O próprio presidente já era sabido quem seria eleito muito antes por um acordo entre essas oligarquias. O voto não era secreto, você tinha dispositivos que impediam as candidaturas de oposição de serem protocoladas, de assumirem, uma vez que conseguissem furar os obstáculos para se elegerem, impediam que essas candidaturas assumissem os seus postos. Então, era realmente um período de grande controle oligárquico e as forças de oposição se uniram em torno da liderança de Getúlio Vargas, que tentou vencer dentro do sistema eleitoral combalido da época, no mínimo duvidoso da época, para não dizer absolutamente manipulável e fraudulento. Fracassaram, como já era sabido que fracassariam, e recorreram à revolta. O Maurício de Lacerda, o pai do Carlos, apoia essa revolução, que é vista por muita gente naquele momento, inclusive pelo próprio Carlos, ainda jovem, como uma nota de esperança na história brasileira. A agenda do voto secreto, a agenda da reforma eleitoral, finalmente iria acontecer. Nós superaríamos as oligarquias. Quando, na prática, o que se deu foi que se substituiu a oligarquia da República Velha pela oligarquia centralizadora do Estado Novo, a oligarquia centralizadora do varguismo. Então, a família do Lacerda era isso, viveu nesse contexto, um contexto de uma república oligárquica, em que as ideias socialistas começavam a ganhar o seu espaço no Brasil. Por algum tempo, o anarquismo era mais forte. Por anarquismo, eu não me refiro naturalmente ao anarquismo de mercado dos nossos amigos anarcocapitalistas contemporâneos, me refiro ao anarcocomunismo, ao anarquismo de Bakunin e companhia. Né? Era mais forte no Brasil por um certo período do que o comunismo. Ali, em 1922, o Partido Comunista se formaliza e aí o comunismo ganha o protagonismo no concerto da esquerda brasileira. Que loucura, tu comentou uma frase agora de que havia uma luta pelo poder entre as oligarquias e que eventualmente se culminou numa centralização maior de poder. Daria pra fazer um episódio só fazendo paralelo com a política atual. A briga é sempre por quem é que vai estar no trono de Brasília e vai distribuir os recursos entre os amigos. Crise é um momento no qual aqueles que menos têm mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual.
Agora, o Carlos tem essa origem. A partir de que momento que ele passa a ter... Bom, primeiro ele era um comunista mesmo? Ele se declarava comunista? Sim. E quando é que houve a ruptura, então, dessa ideia na cabeça dele? Então, já em plena ditadura, a ditadura do Estado Novo, a gente gosta de lançar todos os torpedos contra o regime militar dos anos 60, 70 e 80, mas a ditadura Vargas foi essencialmente pior em todos os aspectos que se analisem. Em plena ditadura do Estado Novo, Vargas investia maciçamente em propaganda. Nós estávamos vivendo o auge dos regimes totalitários europeus também, o auge lá, a ascensão da União Soviética sob Stalin. Então nós tínhamos um incremento da atenção dos governantes autoritários para os meios de propaganda de massa. E o Vargas prestou atenção a isso, investiu na propaganda e resolveu fazer uma homenagem às realizações do seu governo, né? E uma dessas realizações era a perseguição aos comunistas, o combate ao comunismo. Lacerda, naquela época, era repórter, trabalhava num jornal, cujo nome eu sempre esqueço. Toda vez que eu vou falar a respeito, me foge, era o Observador Econômico, se não me engano, mas eu sempre esqueço o nome desse jornal. E a esse jornal, Getúlio Vargas encomendou que escrevesse, produzisse uma matéria homenageando as realizações do governo no combate ao comunismo. Os comunistas, em diálogo com Lacerda, discutiram a questão, quem deveria escrever esse texto? E chegaram à conclusão, o Lacerda pelo menos assim relata, chegaram à conclusão de que era melhor que ele, um comunista reconhecido pelos seus camaradas, escrevesse o texto diretamente para que não passasse para as páginas do jornal nenhuma informação, nenhum conteúdo que fosse julgado pernicioso aos interesses do Partido Comunista. Lacerda topou, escreveu esse texto, e o texto acabou não sendo bem recebido. Os comunistas que haviam, segundo o relato dele, consentido em que ele redigisse a matéria, não ficaram felizes com o resultado. E então começaram a ostracizá-lo, a hostilizá-lo, não permitir que ele frequentasse os mesmos círculos sociais que ele frequentava. O Lacerda experimentou, então, uma separação abrupta e profunda em relação às suas amizades e afeições, e aquilo que a gente poderia chamar de uma orfandade ideológica, porque para os comunistas a ideologia é como se fosse a sua religião, é como se fosse o seu paradigma existencial. Privado daquela narrativa, daquela força totalitária em que ele está submerso, ele se sente como o filho que perde o pai, se sente como órfão perdido. Então Lacerda experimentou esse processo de sofrimento social e psicológico por ter sido banido daquela atmosfera totalitária em que ele estava submerso e aprendeu a duras penas na própria pele, sem precisar viver numa realidade, num país em que o comunismo tivesse prevalecido, tivesse tomado poder. Ele sentiu na própria pele o caráter totalitário do comunismo, sofreu na própria pele a natureza da ditadura comunista, reconhecendo nela uma ditadura pior do que as outras, justamente por essa força da sua narrativa e por esse seu caráter totalitário que envolve todas as esferas do pensamento e da vida humana, muito mais difícil de derrubar. Então Lacerda lentamente vai afastando-se por livre e espontânea pressão do comunismo, né? Porque ele, ao contrário de outros, ele foi saído, ele não saiu. Ele vai se afastando-se, vai se aproximando da Igreja Católica, vai se convertendo ao catolicismo, né? Aceita uma religião, e, ao mesmo tempo, vai travando contato com outras fontes literárias e bibliográficas da política internacional, especialmente com a Alemanha. A Alemanha se torna, na época, a grande referência do que seriam as forças ditas, nas palavras do professor Antônio Paim e de outros autores, as forças liberais ou liberais conservadoras que existiam no Brasil naquele momento. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que não existia ainda Margaret Thatcher, não existia Ronald Reagan, não existia aquilo que ficou conhecido como a Revolução Conservadora, por paradoxal que pareça a expressão, ou a Revolução Neoliberal dos anos 80, não tinha havido ainda os Chicago Boys de Pinochet. Então a grande referência que tinham as forças mais liberais do Brasil e do mundo era a Alemanha se reconstruindo no pós-guerra, com o receituário dos ordoliberais, que eram os adeptos daquilo que chamavam de economia social de mercado. William Röpke, Ludwig Erhard. Então Lacerda começou a ler esse pessoal, adotou aquilo ali como a referência dele. Mais de uma vez ele fala da Alemanha como exemplo de reconstrução de um Estado, de uma sociedade que tinha sido dominada pelo totalitarismo. Muitas das atitudes que o Lacerda toma são influenciadas pelo pensamento da democracia cristã alemã e do ordoliberalismo alemão. Então é esse o processo que faz com que ele se desgarre das teias do socialismo e se torne o monstro que eles criaram, né? O principal inimigo deles naquela época.
No episódio com o Pondé, nós falamos bastante dessa ruptura, né? Desse momento que tu abandona essas pessoas que até então eram a tua base, né? E tem esse sentimento de não ter mais chão depois que tudo que tu tá envolvido, todas aquelas crenças que tu estavas envolvido, já não existe mais, aqueles teus amigos começam a te repudiar, começam a enfiar o dedo na tua cara, que tu é um pária, que tu é um fascista, né? Que eles usam essa palavra, que é uma palavra muito ruim mesmo, é uma denotação horrível, e daí tu começa a te sentir um porcaria, e a pessoa que tem uma autoestima muito baixa, ela baixa a cabeça e volta pra dentro daquela redoma segura e cheia de algodão ali que protege ela, né? Como é que alguém recebeu ele para dar um abraço fora dessa redoma? Ele tinha algum mestre dentro do Brasil ou ele só estava se alimentando com livros? Tinha alguém aqui no Brasil? Existia uma direita, algum grupo que acolhesse ele, um mestre, alguém, alguma coisa? Um mestre personificado num único indivíduo, eu não diria. O que acontece é o seguinte, você tinha ali... Sim, nós estamos falando de exatamente o pós-guerra, né? O final da guerra e o pós-guerra. Nesse período, as forças mais liberais que estavam colapsadas graças aos golpes do Vargas, e principalmente ao golpe de 37, que desarticulou a malfadada eleição que não houve, haveria uma eleição entre o paulista, o Armando Salles de Oliveira, que era um liberal paulista, defendendo ali a democracia liberal, Plínio Salgado, representando o integralismo, e o José Américo de Souza representando as forças da Revolução de 30. Essa eleição não aconteceu porque o Vargas deu um golpe tanto no seu correligionário quanto nos seus adversários, e garantiu a sua permanência ali por mais tempo, até completarem-se os 15 anos do seu famigerado regime. Depois que o regime começa a dar sinais de que ele não poderia permanecer, as forças mais liberais se reagrupam em torno da UDN. O Brasil não passou a ter apenas os 3 grandes partidos que a gente conhece, PTB, PSD e UDN, tinha partidos menores. No Rio Grande do Sul, inclusive, tinha o Partido Libertador, do Raul Pila, que defendia o parlamentarismo e era um grande aliado da UDN. Mas o maior de todos os partidos em que as ideias liberais podiam se agrupar era a UDN. E ali havia lideranças, Mangabeira, Otávio Mangabeira, principalmente, em torno das quais o Lacerda podia se organizar. Ele tinha influência também dos autores católicos, como Gustavo Corsão, na formação da fé dele, da fé católica, que foi um primeiro passo para ele se encaminhar para ideias mais à direita. E nos livros, no material de texto, o Lacerda mergulhou em Winston Churchill e mergulhou em Rui Barbosa. Rui Barbosa era, no Brasil, a referência dos liberais da UDN. Era um liberal combativo, tinha muitos defeitos também, eu até, na minha opinião pessoal, acho que o Rui Barbosa tinha mais defeitos do que o Lacerda, fez mais coisas erradas, mas era uma figura que unia a defesa das ideias do Estado de Direito, da limitação constitucional e legal do poder arbitrário dos governos, e fazia isso com mais paixão, com mais combatividade no seu tempo. Então, o Rui Barbosa se tornou uma referência intelectual e teórica para aqueles liberais que se organizaram nos anos 40, 50 em torno da UDN. Eu acho que esse seria o substrato, digamos assim, espiritual em que o Lacerda vai se apoiar quando ele rompe com as teias do comunismo. Tá, e quando é que começou, na verdade a gente comentou até que foi a origem do primeiro embate, talvez, do Lacerda com o Vargas, foi nesse pedido do Vargas em relação ao que o governo estava fazendo para combater os comunistas, ali que ele foi expulso do grupinho dele como consequência desse primeiro pedido aí, desse patrocínio que o governo queria fazer para promover a si mesmo. Seria esse o início, e o que sucedeu depois nos embates sucessivos do Vargas com o Lacerda? Nesse momento, nesse episódio que eu mencionei, o Lacerda, como era comunista ainda, né, a intenção dele era, ele era empregado, ele estava recebendo uma ordem do seu chefe, que recebeu a ordem do Vargas, porque o Vargas era o dono do país, simplesmente isso. Então, ele aceitou o encargo como profissional, tentando causar o menor dano possível, segundo ele, aos comunistas, aos seus camaradas. Ali não se deu efetivamente o embate direto dele com o Vargas. Ele cumpriu a ordem. Ele escreveu o texto era crítico aos comunistas. Só que ele tentou preservar do texto nomes de pessoas que os comunistas não queriam que fossem atacadas. Ele se incumbiu daquela tarefa para que outro não a desempenhasse e a fizesse de forma menos interessante aos comunistas. Só que mesmo assim, com todo o esforço que ele diz ter feito, os comunistas não acharam suficiente. Foi isso que aconteceu. Mas como comunista, como partidário ali das ideias do Partido Comunista do Brasil, por natureza o Lacerda já era opositor ao Vargas, desde aquela época.
Os comunistas eram perseguidos pela ditadura. Eles eram alvo direto da ditadura do Getúlio. O Getúlio ele conseguiu concretizar a sua ditadura justamente alegando que as forças opositoras totalitárias, tanto os integralistas, que no começo ele paparica, depois ele descarta, quanto os comunistas estavam se enfrentando, havia desordem no país e era preciso manter a ordem através de uma ditadura. Então ali, desde essa ocasião, desde esse período histórico, o Lacerda já enfrenta o Getúlio. O único momento em que a gente pode dizer que os dois estiveram do mesmo lado, por assim dizer, é quando o Lacerda é muito jovem, um adolescente, né? E vê a Revolução de 30 acontecer. Ali o pai dele estava a favor, estava todo mundo ali a favor, e tinha esperança que aquela revolução fosse democratizar o país e fazer ruírem os edifícios oligárquicos, coisa que na prática não aconteceu. Houve apenas uma substituição da natureza dessa oligarquia. Então, desde ali, o Lacerda já é inimigo do Vargas. A fase áurea da oposição entre os dois se dá quando o Lacerda, já convertido ao UDN, já convertido às ideias que o consagrariam. Foi um processo que eu explico no meu livro, inclusive, não dá pra gente falar tudo em detalhes aqui, mas foi um processo gradual de conversão do pensamento do Lacerda. Ele passa primeiro por uma certa simpatia por um socialismo trabalhista à la Harold Lask na Inglaterra, né? Uma coisa mais defende a intervenção mais forte na economia, mas a democracia formalmente. Depois ele acaba aderindo às ideias do Eugênio Goudin, que era o grande liberal econômico da época, defende aquelas coisas que a gente está cansado de dizer, liberdade econômica é necessária para que haja a liberdade política, etc, etc. Tudo que o Estado puder deixar a sociedade fazer, ele deve deixar que a sociedade faça, ele não deve se ocupar disso. Aquele discurso todo estava na boca do Lacerda, no texto do Lacerda, na época, para mostrar mais uma vez a importância de estudá-lo. Então ali, nessa fase áurea, quando ele já está com a UDN, o Lacerda, desde a Constituinte de 46, quando as forças que pertenceram à ditadura permanecem no poder, permanecem com seus cargos, permanecem tocando a máquina pública, participam da Constituinte, o Lacerda já está enfrentando o Vargas. A ideia do Lacerda é mais ou menos a seguinte, e isso eu considero, modéstia à parte, a maior originalidade do meu livro é destacar essa parte do pensamento do Lacerda que eu chamo de tese da ditadura incompletamente interrompida. Que é simplesmente o seguinte, ele faz uma comparação mais uma vez com a Alemanha. A Alemanha que é a referência dos caras na época. Puxa vida, na Alemanha houve uma desnazificação da sociedade. Os nazistas foram julgados, foram presos, afastados do poder. Hitler se matou, estava fora do jogo. Houve uma ocupação militar estrangeira para antes que houvesse eleições, e aí sim se tornou possível a eleição da democracia cristã que reergueu a Alemanha. Imaginem, aqueles que nos ouvem, nos assistem, imaginem que Hitler tivesse sobrevivido, fosse tirar férias numa fazenda, não aconteceu nada com ele, nem com os nazistas, simplesmente eles dizem, olha, para ficar bem na fita, vamos fazer uma democracia aqui. Aí os nazistas participam da Constituição, os nazistas dominam os dois maiores partidos do país, né? Controlam a máquina eleitoral, controlam com poder econômico a distribuição das cédulas de voto, controlam o Banco da Alemanha, no caso, né? Não seria o Banco do Brasil, comandam a política nacional, permanece o Hitler na fazenda, 5 anos depois o Hitler volta ao poder. Eleito. Aí, eleito. Isso é que o Lacerda não engolia esse negócio. O Brasil precisa ser desvarguizado. O Vargas foi dono do país por muito tempo. Ele, na prática, continua no poder. A gente dele continua no poder. Até o primeiro presidente, depois do golpe de 45, que depõe a ditadura do Vargas, é assim que a história brasileira anda, de golpe em golpe. Depois do golpe, o primeiro presidente é o Dutra. Quem é o Dutra? O Dutra foi um dos militares que apoiaram o golpe do Vargas em 37, que defenderam a ditadura, era germanófilo. Esse pessoal continua mandando no país. Então o Lacerda faz essa oposição encarniçada, agora como um liberal conservador, temperado pela democracia cristã alemã e pelo ordoliberalismo alemão, porque ele enxerga isso. Ele enxerga que o Vargas e os seus herdeiros, os seus correligionários, representam a perpetuação da máquina política da ditadura, que não foi desfeita quando, em tese, oficialmente, a ditadura acabou. Tantos paralelos com a política nacional, né, atual, é impressionante. Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado.
Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P. Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. Tá, então o que acontece então ali naquele fatídico ano que o Vargas se suicida e que acontece o atentado contra o Lacerda? O que aconteceu ali? Na verdade, o que tá acontecendo antes para chegar nesse epítome que é esse evento? Porque o suicídio do Lacerda, o atentado... Vargas. O atentado ao Lacerda e o suicídio do Vargas é 2 semanas, 3 semanas, né? O atentado é 5 de agosto, o suicídio 25. Acho que é isso. E daí, assim, o que estava passando, assim, para chegar nesse nível tão louco? Porque no Brasil, hoje, a gente está passando por esses negócios que muda tudo a todo momento, né? Semana passada, o Moro caiu fora, ninguém imaginava que o Moro ia cair fora, virou essa loucura toda, mas lá, antes da internet, também acontecia isso. O tempo todo. Se você olhar a história brasileira ali naquele período, a história brasileira, desde o golpe militar de 1889, quando começa a República, porque o Império tinha mais estabilidade institucional, não tinha tantos lances espetaculares como a gente tem na República. Quando começa a República, é direto. A cada ano, a cada momento, você tem um episódio espetacular diferente. E não é diferente agora. Mas o que estava acontecendo naquele período dos anos 50, quando Vargas estava no poder. Getúlio Vargas volta ao poder em 1950. Ele já numa condição diferente, uma condição em que a imprensa já pode bater nele e no seu governo. E ela faz isso. E o Lacerda é o principal ícone desse combate, num governo em que o Vargas reorganiza a sua guarda pessoal. A guarda pessoal do Palácio, a guarda pessoal do presidente, era ilegal. Era uma criação da ditadura do Getúlio no Estado Novo, que ele refaz no seu governo constitucional, embora a ditadura também fosse constitucional, né, no seu governo eleito. A ditadura era uma constituição que dizia assim, todo o poder ao presidente, mas era constitucional, o Estado Novo tinha uma constituição. Tem tanto presidente brasileiro que adoraria ter uma constituição dessa, né? É impressionante. A polaca de Francisco Campos, que regia lá o regime autoritário dos anos 30. No regime constitucional eleito, Vargas como presidente eleito, você tem alguns escândalos de concessão de licenças de importação do Banco do Brasil a alguns aliados. Você tem o escândalo da última hora, em que o jornal do Samuel Weiner, que era um daqueles amigos do Lacerda que viraram as costas para ele, teria recebido, ficou comprovado que o jornal recebeu vultosas somas do Banco do Brasil para ser um veículo de apoio ao governo, de defesa do governo. É um jornal que já começou com muito mais dinheiro, com muito mais recursos que os seus concorrentes espontâneos, concorrentes já presentes na sociedade. Era o Brasil 247, mais ou menos, é mais ou menos isso. É impressionante, tá falando, não só eles, né? Todos os jornais brasileiros, era a mesma coisa. Que ano a gente está discutindo isso? É 2020, é 2015? Não dá para entender. Não, isso aí eu estava lendo esses dias, estou lendo para também preparando um próximo livro, episódios da vida de Rodrigues Alves, presidente, 1904, Revolta da Vacina, e eu comparo com coisas que eu estou vendo agora. É muito igual, muito igual. 1904, isso é 50 anos antes do suicídio do Vargas, desse episódio que a gente está discutindo aqui. Mas voltando a 1954, a gente teve esses escândalos da última hora, escândalo de concessão de licença de importação, tem as políticas do próprio Vargas, do seu ministro do Trabalho, João Goulart, falando em majorar salários em níveis escalafobéticos que iam destruir a economia, entre outras sandices que aconteceram naquele período, até que essa guarda pessoal ilegal do presidente, que não era permitida pela Constituição, mas ele mantinha, essa guarda pessoal, o seu chefe, Gregório Fortunato, discute-se até hoje quem foi mandante, se houve mandante, porque o caso não ficou tão bem esclarecido, mas esta guarda pessoal ordena na figura do Gregório o atentado contra o Lacerda. Lacerda, naquela época, já tinha receios pela sua vida, já havia ocorrido outras tentativas, inclusive uma em Paquetá, e havia um grupo de majores, de oficiais da aeronáutica, que voluntariamente iam nos eventos, um deles era o Rubem Vaz, iam nos eventos assistir os comícios do Lacerda,
e também tentar trazer uma proteção a mais ao Lacerda, porque eles achavam que com pessoas das Forças Armadas ali presentes, né, haveria menos risco de alguém tentar uma gracinha, atentar contra a vida do Lacerda. Mesmo assim, houve tentativa em Paquetá e houve a tentativa na Rua Toneleiros, perto da residência dele, quando o Lacerda voltava junto com o Rubem Vaz de um evento que acabou vitimando o Major. O Major não sobreviveu e isso se tornou um motivo de forte preocupação dentro das Forças Armadas. E aqui é importante a gente ressaltar que a gente está falando de um Brasil que vinha de um período longo de ditadura em que as lideranças civis foram desvitalizadas, foram enfraquecidas, muita gente foi tirada do mapa. Então, as grandes figuras das Forças Armadas, os líderes das revoluções tenentistas dos anos 20, eram a referência moral da sociedade, digamos assim, eram as lideranças que estavam à testa. E as instituições eram muito frágeis, instituições fabricadas pela mesma elite política que pertencia à ditadura. Então, gostemos ou não, o fato é que todos os acontecimentos e todas as situações, todas as sucessões presidenciais tinham o envolvimento direto dos militares. Tudo ali tinha um golpe ou uma espécie de atuação dos militares como se eles fossem um poder moderador por detrás. Os militares estarem irritados não é algo que nenhum governante vai querer naquela época. E era isso que estava acontecendo. O brigadeiro Eduardo Gomes, a grande liderança da UDN, capitaneava ali a indignação com o assassinato do major, pressionando por investigações. Instala-se uma investigação nas próprias Forças Armadas, no que ficou conhecido como República do Galeão, e a situação do Vargas fica insustentável. Tipo a República de Curitiba, assim? Só que conduzida ali por militares. Mas qual era a relação do Vargas com as forças? Porque, assim, pelo jeito era a aeronáutica que tinha uma relação mais próxima com o Lacerda, né? O exército era mais próximo do Vargas, era isso? Tinha mas tudo dividido. Não dá para demarcar. Tinha apoio em tudo, assim. Sim. Mas por que mandar matar ele? Qual é a razão que provocou tanta revolta? Matar o Lacerda? Isso. O Lacerda era o grande inimigo do Getúlio. Ele sabia como ninguém no Brasil usar o rádio, usar a televisão. Os donos dos grandes jornais davam espaço ao Lacerda para falar. Isso é interessante porque o Lacerda, nessa época, vamos dizer o que era o Lacerda nessa época. Era um jornalista. Era filiado ao UDN, mas era um jornalista. Ele não tinha cargo eletivo, ele não era deputado, ele não era nada na política. Ele era um jornalista. É claro que naquele momento, ser jornalista era também, em muitos sentidos, e num sentido weberiano, continua sendo até hoje, é ser político. Mas naquele momento ainda mais. Mas ele não tinha cargo eletivo, ele não era governador, deputado, vereador, nada. Ele era um homem comunicador. E nunca tinha sido. Tinha sido vereador, então. Tinha sido vereador por um ano. Tá. Ele renunciou ao cargo porque havia uma lei na época que diminuiu os poderes da Câmara de Vereadores de fiscalização da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é do Distrito Federal. O Lacerda disse, se essa lei for aprovada, eu saio. Eu não aceito isso. Ela foi aprovada e ele saiu. Então ele ficou só um ano como vereador no máximo. Foi muito pouco tempo. Depois disso, nada. Depois disso, só vem a se eleger no próprio ano de 55, tornando-se ali deputado. Mas ele era um jornalista que era dono de um pequeno jornal. Era um pequeno jornal, não chegava aos pés de um Globo, da Última Hora, do Samuel Weiner, que era um jornal que foi fabricado pelo regime. Mas era um jornal que tinha uma força de opinião, criou um movimento de opinião muito forte pelo talento dele nos seus editoriais. Os editoriais famosos do Lacerda na página 4 da Tribuna. Cientes desse talento, os donos das principais emissoras, Chateaubriand, da Tupi, o Roberto Marinho, do Globo, chamavam o Lacerda para falar contra o Vargas nos programas. Então ele virou uma pedra no sapato, o inferno do Vargas. E os varguistas não tiveram a paciência, não viram como tolerar aquela situação, não estavam acostumados com oposição livre, Sim. Por isso deram essa ordem. E o Vargas se matou mesmo? Tu tem alguma tese diferente disso? Só assim uma coisa... Não, eu não vejo base para negar o suicídio. Ele se matou mesmo? Se matou até porque a gente tem outros episódios na biografia do Getúlio Vargas que ele mostra uma certa inclinação ao suicídio, uma inclinação até a ver a sua morte como um ato político. Que foi um ato político genial. Sim. Genial, porque ele reverteu uma situação de uma forma magistral ali quando ele se matou. Ele garantiu que os seus permaneceriam no poder. Não, e garantiu que o Brasil continuaria a adorar a figura dele como alguém que morreu pela nação. Um absurdo. Ele tá no poder até hoje, cara. Até hoje. Ele tá no poder. Bom,
O Lula, a grande figura para o Lula, que ele busca emular, é o Getúlio Vargas. E não é à toa, o cara saiu do governo e voltou. O que é interessante, porque o Lula, quando era apenas um líder sindical, ele pregava um discurso sindicalista anti-varguista. Ele dizia que o Vargas tutelava os sindicatos precisam ser mais livres. Quando ele chega no poder, ele começa a render loas a Vargas. Aí até Paparico Brizola, que também era inimigo dele antes, quer dizer, tudo vale. Sim. Vale tudo. E daí o próximo presidente eleito era alguém ungido pelo Vargas, né? O JK. Aqui o Lacerda a gente também... primeiro tem o Café Filho, que assume, que era o vice do Vargas, ele assume como transição. O próximo eleito, né? A próxima eleição até um governo que o Eugênio Goudin é ministro. Tem isso ainda no meio do caminho. No governo do Café, o Eugênio Goudin foi ministro, comandou a economia. São aqueles episódios da nossa história, são episódios em que os economistas mais liberais das suas respectivas épocas chegam ao governo. A gente tem isso como na República Velha com o Campos Salles e Rodrigues Alves, a gente tem isso com o Café, tem isso com o Castelo, quando a gente tem Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, até tem com o Jânio Quadros, quando tem o Clemente Mariani. Né? São episódios que nunca têm continuidade. Gustavo Franco no governo FHC, Joaquim Levy na Dilma e agora Paulo Guedes no Bolsonaro, né? Nenhum representante verdadeiramente liberal bota o economista liberal ali pra arrumar a casa um pouco pra gente poder continuar sugando na teta mais uns tempos. É isso aí, é genial. Seu Brasil ciclicamente representado. E tem gente que não acha importante estudar o Lacerda, tipo estudar a história de hoje. É impressionante. Por que o Lacerda não vai a presidente ali com o JK? Ele não tinha força para isso? Não. Não tinha? Ainda não. Ele tinha um segmento de opinião em torno dele, mas não era suficiente para ele ser um candidato, até porque naquela época dava-se muito mais importância a passagens prévias no executivo. E o Lacerda não tinha. Ele era visto por muita gente como um grande polemista, um grande destruidor, né? Mas duvidava-se da sua capacidade de construção, até que ele concorreu ao governo da Guanabara. Ele precisava passar por uma experiência no executivo para ele conseguir se catapultar à presidência da República. E daí o JK, ele era um opositor, né? JK era um filhote da ditadura. A primeira experiência do Juscelino como administrador, prefeito de Belo Horizonte, foi nomeado, não eleito, pelo interventor do Vargas, que era o Benedito Valadares. E ele juntou na eleição dele, que é uma eleição conturbada, tem golpes ali envolvidos em 55, que eu acho que a gente não vai ter tempo de contar isso em detalhe. Mas, tinha anotado aqui o 55 também. Porque é uma história longa. Mas o fato é que ele juntou as pontas do PSD e do PTB, que eram os dois grandes partidos varguistas, em nome de uma campanha eleitoral que explorou no rádio, com música sensacionalista, a Carta Testamento. Então ele representava realmente a permanência do varguismo no poder. Então, saltando 55, porque 55 tem um momento interessante ali, só pincelando rápido, que teve uma tentativa de golpe que o Lacerda estava ali no meio, né? Para não deixar o JK tomar o poder, assumir o poder. E teve o golpe para deixar ele tomar. Do lote, né? Lote, exatamente. É o golpe legalista. E daí... Depois dois presidentes ao mesmo tempo, né? O Carlos Luz, que assumiu interinamente, e o Café, que depois tentou voltar e também não deixaram. O exército atirou contra uma embarcação da Marinha? Não chegou a ter embate direto, violento, entre as forças. Não. Uma das coisas que eu li antes desse negócio dizia que o último tiro de guerra que ocorreu dentro da Baía da Guanabara foi o exército dando um tiro contra uma embarcação da Marinha onde estava o Lacerda. No cruzador Tamandaré, tá? Não. É porque foi um incidente que não teve consequência. Ninguém morreu, ninguém se feriu. Sim, Exato, ninguém morreu, mas deu tiro. E daí, depois, no golpe de 64, o Lacerda, ele teve sucesso no golpe de 64? Depende do que a gente vai chamar de sucesso, né? Ele fazia parte do golpe de 64? E 64 foi um golpe, na tua opinião? 64 foi um golpe parlamentar. Foi um golpe, óbvio. Ele foi uma consumação institucional de uma rebelião militar que já estava concretizada, mas foi um golpe parlamentar, porque quando o presidente do Congresso, o Auro de Moura Andrade, ele caça o mandato, declara a vacância do cargo do João Goulart, ele usa um dispositivo da Constituição de 46 que dizia que o presidente da República não poderia se ausentar do país sem notificar o parlamento. João Goulart não estava fora do Brasil, ele estava no Sul, e ele tinha enviado, através dos seus aliados, uma notificação da sua presença no Sul. Ele estava em voo para o Sul. Então, o Auro de Moura Andrade fingiu que não ouviu
e declarou a vacância do cargo. Isso é um golpe, infringe o que diz a Constituição. E o Lacerda estava no meio, estava na articulação para que isso ocorresse? Então, na verdade, o Lacerda é muito mais uma liderança popular de oposição ao João Goulart do que um articulador das conspirações do golpe. Por uma razão muito simples. Justamente por ele ser a principal cara da oposição, ele era muito visado. Então o Lacerda ficar comandando armações, combinações e mobilizações, que, aliás, foram todas passadas para trás, porque ninguém previa que o golpe ia acontecer em 31 de março e 1º de abril. O Olímpio Mourão Filho saiu da cabeça dele para as ruas. Isso não foi ordenado pelo Comando Central das Combinações. As pessoas não estavam querendo, os militares não estavam planejando agir naquele momento. Ele agiu desinvestadamente. Então o Lacerda não participa disso. O Lacerda, ele defende a deposição do Jango diante do cenário que se concretiza na sociedade. Também é uma história longa. Mas o que a gente pode resumidamente dizer é que o presidente, num tempo de Guerra Fria, é bom a gente enfatizar isso, numa época de Guerra Fria, o presidente patrocinava a assunção de comunistas a postos-chave, inclusive em órgãos sindicais. O presidente patrocinava a agitação social de cima, estimulava a convulsão social e a baderna que os movimentos sindicais realizavam. O cunhado do presidente, o Brizola, pregava abertamente a subversão, falava em organizar grupos de 11 revolucionários. O presidente anistiou uma revolta militar de baixas patentes, militares de baixas patentes reivindicando ali uma série de mudanças, reivindicando a participação deles em processo eleitoral, a possibilidade de eles serem vetados, eram militares brizolistas, militares politizados pela esquerda. Eles fizeram uma revolta, uma rebelião, tomaram um prédio público, eles são presos, o presidente anistia essa gente, se deixa fotografar sendo saudado por eles, como se fosse o líder deles, ou o benfeitor deles, e no comício da Central, 13 de março de 64, que as esquerdas se reúnem, muitos deles ali, líderes sindicais pagos para estarem ali, transporte pago pelo governo federal. João Goulart, Brizola, fazem um discurso ali contra a democracia burguesa, essa democracia que aí está dos privilégios, a democracia que matou Vargas. Eles falam isso no discurso. E o Brizola prega abertamente do lado do presidente que a Constituição tem que ser subvertida, tem que fazer uma constituinte popular de operários, sindicalistas. Quer dizer, francas ameaças à democracia liberal, né, a ideia de uma democracia liberal, e a defesa aberta de uma república sindicalista com participação de militares amotinados que quebram a hierarquia das Forças Armadas. Numa época em que, já disse aqui, os militares estavam sempre tutelando os processos políticos, era muito sensível toda e qualquer provocação que tocasse no âmbito das Forças Armadas. Então a sociedade, numa época de Guerra Fria, nesse contexto todo, tinha todas as razões para estar com medo do que viria naquele governo de esquerda. Meu Deus. É no meio desse... É um caldeirão. É um caldeirão. Tô só pensando, será que vai dar golpe? Tá, então agora a gente tem toda essa situação. Mas o Lacerda, ele então foi governador do estado da Guanabara, é isso? É estado? Estado. Era uma cidade-estado. Isso. Foi governador da Guanabara, foi deputado. Mas vamos lá. O Lacerda, ele vira contra a ditadura censura ele deixa de apoiar a ditadura em algum momento. Por que isso acontece? Quando o Lacerda chancelou o movimento de 64, a ideia era que houvesse eleições em 65 e que a máxima intervenção que os militares fariam seria afastar dos cargos aqueles que tinham participado diretamente da construção dessa bagunça toda que eu acabei de descrever. Não adianta você remover o presidente e o Brizola ficar com direitos políticos e os militares que lideraram motins, que até ameaçaram invadir o Palácio Guanabara, ficassem lá nos seus cargos, não adianta nada. Então o Lacerda apoiou, ele chancelou medidas de remoção temporária dessas pessoas, afastamento emergencial dessas pessoas para proteger o país, no interesse de que depois também elas fossem julgadas, formalmente julgadas. Era isso que ele chamava de revolução. Inclusive, ele defendeu alguns nomes que levantaram até de um adversário dele na Guanabara, o Eloy Dutra, foi um dos nomes que foram caçados pelo regime. No momento em que o nome apareceu pela primeira vez, o Lacerda falou, não, esse cara ele tem ideias de esquerda, mas ele não teve envolvido com tudo que aconteceu, não tem motivo para ele ser caçado, perseguido. Deixa ele em paz. Lacerda defendeu algumas dessas pessoas, inclusive o Eloy, que infelizmente a contragosto do Lacerda foi caçado e preso. Quando ele é solto, o Lacerda ajuda o Eloy Dutra, hospeda o Eloy Dutra, leva o Eloy Dutra para casa, enfim, mesmo eles tendo sido rivais. O Lacerda apoia isso.
no momento emergencial, o afastamento das pessoas que eram diretamente responsáveis pelo caos janguista e brizolista. Uma vez que os militares, num primeiro momento, ainda no governo Castelo, que é um presidente que tem a intenção de que o regime não se prolongue, Castelo Branco era da escola, era o grande líder da escola militar, que queria uma intervenção transitória, apenas emergencial, brevemente substituída por um governo civil, mas ele cedeu às pressões da linha dura. Castelo tinha admiração pelo Lacerda, na verdade o Castelo era lacerdista, mas uma série de fatores políticos, com erros de ambas as partes, levaram ao afastamento entre os dois, o que permitiu que a linha dura se fortalecesse. Porque se você tem as duas grandes forças moderadas daquele contexto divididas, fracionadas, a ala mais radical cresce. O Costa e Silva e companhia se aproveitaram disso. Então, o Lacerda, nesse momento, ainda no governo Castelo, percebe uma combinação de lideranças políticas, algumas até seus ex-correligionários na UDN, para impedir a sua candidatura presidencial. Afonso Arinos foi um dos grandes líderes da UDN, lutou ao lado do Lacerda contra o Vargas nos anos 50. O Afonso Arinos pensa da seguinte maneira, ele diz isso textualmente: eu acho melhor não deixar que o Lacerda seja presidente nesse momento, porque num momento de caos institucional, né, um momento de ruptura institucional, Lacerda se tornaria ditador se ele chegasse ao poder. Então, em vez do Lacerda ser ditador, de uma ditadura imaginária, vamos deixar os militares serem ditadores, né? É o raciocínio lógico do Afonso Arinos e dessas pessoas que fizeram isso. Prorrogaram o mandato do Castelo, né, e o Lacerda se indignou com isso. Houve também um desentendimento na parte diplomática quando o Lacerda foi para o exterior. Lacerda foi enviado ao exterior como uma espécie de embaixador do regime de 64. E ele disse algumas coisas que os franceses não gostaram. Para encurtar a história, os franceses, o Le Monde, né, o jornal de esquerda da França, foi lá encher o saco do Lacerda. O Lacerda disse umas coisas na lata que os franceses não gostaram. E o governo brasileiro, o governo Castelo, também não gostou. E não deu ao Lacerda as credenciais diplomáticas para que ele continuasse a fazer a viagem representando o Brasil nos outros países. Ali foi o começo do estranhamento entre o Lacerda e o presidente da República. Mas foi principalmente essa prorrogação do mandato, a percepção do Lacerda de que havia uma combinação de forças civis e militares para impedir a sua candidatura, e o avanço dos atos institucionais. No AI-2, o Lacerda já vai contra o governo militar, que é interessante porque a gente tem outras figuras também de tendências liberais para os padrões brasileiros. O próprio Eugênio Goudin aplaude o AI-2, né? O Roberto Campos está no governo, então não vai contra. O Lacerda, desde o AI-2, se volta contra. O AI-2 fecha os partidos políticos, estabelece o bipartidarismo, a Arena MDB. Ele começa a intervir ali no sistema eleitoral dos estados. É o começo da arquitetura autoritária do regime, porque no AI-1 você tem só a declaração de que o Comando Supremo das Forças Armadas tinha declarado uma revolução, ou seja, ali já se estabelece a existência de uma força supraconstitucional existindo no país, mas o máximo que ele diz é determinadas pessoas serão, por um período de, não me lembro qual era o prazo, serão caçadas e ponto final. Era isso que o AI-1 dizia. O AI-2, o regime já começa a querer modificar completamente a estrutura do país, até acabando com os partidos, gerando essa estrutura artificialesca de bipartidarismo que existiu no regime militar. Ali o Lacerda já estava contra. Lacerda já se voltou contra o regime ali. Ele não queria que a UDN fosse extinta, né? E por isso o Lacerda não aceitou se integrar a nenhum dos dois partidos, nem a Arena nem o MDB. Ele tentou formar a Frente Ampla. E daí ele tenta formar a Frente Ampla com os antigos inimigos dele. O que os seus aliados não compreenderam. A ideia do Lacerda era que era preciso reunir as principais correntes civis do país para conseguir fazer frente ao que ele enxergava como sendo o avanço de uma tecnocracia militarista que permaneceria no poder por 20 anos. E o Lacerda acertou até o prazo. Ele errou por um ano, foram 21, né? Mas, detalhe, né? Ele disse, eles vão ficar no poder numa ditadura militar por 2 décadas. Isso vai matar as lideranças civis, como matou a ditadura Vargas. Até mais. Eu vejo o colapso das lideranças no regime militar
como um colapso ainda maior do que aquele que houve no Estado Novo, o enfraquecimento das lideranças civis. Então, o Lacerda, ele já enxergava no que isso ia se transformar, e para ele isso justificava uma associação com seus antigos inimigos. Só que o enfrentamento que ele fez a esses inimigos, que eram inimigos mesmo dele, encarniçados, Juscelino, até nos finalmente o próprio Jango, era um enfrentamento tão encarniçado, tão essencial para o que o próprio Lacerda representava como figura pública, que os seus seguidores, os seus admiradores, muitos deles não conseguiram entender e acompanhar o raciocínio que ele estava desenvolvendo. Eu acho até, e no meu livro eu também digo isso, que nessa fase, a despeito em primeiro lugar da coragem que o Lacerda teve, porque ele era o único que tinha tudo a perder, era o único ali que tinha direitos políticos a serem caçados e perdidos. E que eles já tinham perdido, JK e João Goulart já tinham perdido o direito político e o Lacerda tinha ainda. Tinha ainda. E ele resolveu liderar esse processo. A despeito dessa coragem e a despeito do mérito do raciocínio que ele fez, de que valia a pena se juntar com antigos adversários, desde que se assumisse o compromisso de que não se voltaria à situação anterior, que foi derrubada em 64. Esse compromisso estava firmado no Pacto da Frente Ampla. Para enfrentar a tecnocracia militar, que na época para ele era um adversário mais perigoso e mais poderoso, ao mesmo tempo eu reconheço no livro que o Lacerda teve, nesse momento, retrocessos discursivos de um ponto de vista liberal. Ele passou a defender, a pelo menos tolerar, as bandeiras de um colorido mais desenvolvimentista do JK, por exemplo. Para poder compor politicamente com ele, o Lacerda abriu mão de parte da pauta liberal que ele defendia antes, naquele momento, naquela circunstância, para fazer frente aos militares. Isso, para mim, foi um retrocesso ali nas ideias dele. Ele fala contra o FMI, né? Um discurso que os inimigos dele é que faziam antes. E essa frente ampla não deu em nada. Por essas próprias contradições, pelas próprias fragilidades internas, pela própria falta de interesse dos lacerdistas de estarem com o Lacerda nesse momento, não deu certo. A frente ampla era JK, João Goulart e Lacerda. Acabou, os três morrem nos anos 70. Ela não é autorizada a se transformar num partido. E em 68 o Lacerda é caçado e preso pelo AI-5. Ah, tá. Então acaba tudo ali. Ele vai preso? Vai preso, faz greve de fome na cadeia. Aí até um amigo dele, ou parente, eu não me lembro exatamente quem, diz pra ele assim: ô Carlos, você está querendo fazer Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves. Isso aí não vai convencer ninguém, não vai mudar nada. Até que a filha mais nova dele manda uma carta para o Costa e Silva, e emocionada, falando que olha o que você está fazendo com meu pai. Lacerda não era comunista, Lacerda não... Entendeu? Não tinha muito como os militares justificarem aquilo ali. Então ele não fica muito tempo preso. Ele é solto muito rapidamente, mas fica sem os seus direitos políticos. Ele morre sem recuperar. E legado dele, assim, ele deixou algum legado para nós, para o Brasil? Ele foi redescoberto só depois que foram abertos os nossos direitos políticos novamente, ele caiu no esquecimento. Tu tá fazendo ele ser relembrado, mas teve algum político que tentou se abraçar no legado dele ou não, agora que está sendo relembrado? A professora Sandra Cavalcante foi uma das maiores lacerdistas no tempo do Lacerda, foi a parceira, amiga próxima dele. Ela ainda vive, ela tem hoje 94 anos, se não me engano. Eu estive com ela algumas vezes pessoalmente, ela escreve uma das orelhas do meu livro. A professora Sandra foi candidata ao governo do Rio em 82 contra o Brizola. Ela disse que derrotar o Brizola era uma questão de Estado, mas não conseguiu. Então eu acho que de quem veio depois, aquela que tem a maior legitimidade para se dizer herdeira do legado dele seria a professora Sandra Cavalcante, mas a carreira dela foi uma carreira longa, ela foi deputada constituinte em 88 e candidata ao governo do Rio em 82, mas não dá para dizer que ela deixou um legado em termos de corrente política no Rio de Janeiro ou no país. O que a gente tem é um legado do Lacerda material, administrativo no Rio de Janeiro. Ninguém pode negar isso. Inclusive, muito antes de eu escrever o livro, eu estive num táxi com um motorista que tem ideias varguistas, aquela coisa do petróleo é nosso e etc e tal. Mas ele mesmo, quando eu falei no nome do Lacerda, ele disse, olha, é impossível negar que ele foi o melhor governador que nós tivemos aqui, em todos os tempos. Mesmo sendo uma pessoa com uma cabeça muito diferente da cabeça que o Lacerda tinha, o sujeito disse isso. Então ele deixou um legado administrativo e ele deixa um legado, ele foi citado justamente por essa trajetória administrativa por alguns políticos do Rio de Janeiro, principalmente. César Maia citou o Lacerda, Eduardo Paes citou o Lacerda na hora de falar sobre obras, sobre a mentalidade que ele ia
empregado no executivo no setor das obras. O Ronaldo Caiado, em Goiás, citou o Lacerda como referência de como ser opositor. Ele falou numa entrevista a maneira de ser opositor, isso quando nós estávamos ainda na época do impeachment da Dilma, a maneira de fazer oposição é aquela que Lacerda nos ensinou. Ele disse isso. Mas são menções esporádicas, menções episódicas. Você não pode dizer que o Lacerda conseguiu criar uma escola lacerdista na política brasileira porque os militares não deixaram. Eu acho que a grande lição que fica para a gente é a lição de um personagem da nossa trajetória nacional, porque, como diria o professor Antônio Paim, todas as boas ideias, elas, por mais universais que sejam, é preciso construir numa comunidade política uma tradição para essas ideias, conversar com a realidade daquela comunidade política. Então, para nós que defendemos ideias liberais hoje, buscar quem o fez no passado, quem representou essas ideias no passado, a despeito das diferenças de detalhes, é algo importante para nós assentarmos essa tradição, que foi quebrada e nós estamos reconstruindo, tentando reconstruir. Então, do ponto de vista do legado, da obra, da vida que ele realizou, daquilo que ele fez no seu tempo, que ficou registrado na história, ele serve como um dos modelos de atuação liberal no Brasil, no passado brasileiro. Mas também serve de exemplo dos erros que nós cometemos, dos erros que o Brasil cometeu quando nós tivemos a chance de ter um candidato autenticamente liberal conservador. Em 65, Lacerda tinha todas as chances de se eleger, e eu diria que foi o único momento da história brasileira em que nós tivemos um candidato autêntico, puro sangue, vamos dizer assim, liberal, conservador, que representava mesmo as nossas bandeiras, que tinha chance de se eleger por si só, representando ele mesmo uma plataforma. Nas outras oportunidades, a gente sempre se juntou com um populista para tentar levar junto com esse populista a nossa plataforma, o que nunca deu certo, e hoje em dia a gente está tendo as mesmas dificuldades, né? Mas Verdade. Naquele momento a gente teve a chance e não aconteceu porque o autoritarismo militar prevaleceu sobre a liderança política civil. É um recado que fica para a gente valorizar, sobretudo, uma das ideias que o Lacerda defendia, e que ele era um dos que mais falava sobre isso no seu tempo, que era a ideia de que a política seja orgânica, que a gente promova o debate, promova a circulação de ideias, não apenas faça política e viva a política no ano eleitoral. Muito bem. Olha, que aula sobre um personagem tão importante. E, pô, isso aqui é impressionante como a história brasileira é cíclica, né? Os debates, muitos deles hoje estão só requentados mais uma vez. E a gente teve que correr aqui. Pô, imagina, parabéns pelo livro, Lucas, parabéns. Tem coisa para falar. É verdade, né? A gente pulou vários, para quem quer ler com mais detalhes, vai estar o livro, Berlanza, vai estar lá no nosso show notes, A Virtude da Polêmica, que é sobre o Carlos Lacerda, vai estar o outro livro do Lucas também, e vou colocar do Instituto Liberal, tem vários artigos teus, né, Lucas, sobre o Lacerda, vou colocar então na show notes, e as redes sociais do Lucas, para quem quiser acompanhar. Eu adorei, e que personagem histórico mesmo, né? Tem também a obra do professor Antônio Paim, livro que ele lançou agora, que está disponível virtualmente no espaço democrático do PSD, em que ele coloca várias biografias de personagens importantes da política brasileira. Ele não se atém ao período da República de 46, ele vai lá para o período pré-independência, resgata alguns liberais importantes do Brasil, como José Hipólito da Costa, Joaquim Nabuco e Silvestre Pereira Ferreira, e ele passa pelo Lacerda. Tem lá uma pequena biografia do Lacerda, tem algumas discordâncias do que ele escreveu ali, mas o professor Paim prefaciou meu livro. Ele é um grande cientista social, historiador do liberalismo brasileiro. Fica aí a dica também pro pessoal. Qual é o nome do livro? Personagens da Política Brasileira. E é interessante de entender Lacerda, que a gente sai desse mundo binário que se pensa que a política é, né? O Lacerda, ele estava sempre ao contrário do poder, aparentemente, né? Ao contrário da concentração de poder. Sabe-se lá o que Lacerda teria feito se tivesse chego ao poder. Poderia ter concentrado poder também, a gente não sabe ao certo, mas aparentemente ele era um cara que estava contra a concentração de poder. Basicamente isso, não era algo de esquerda, de direita, ele circulou a agenda da UDN era uma agenda federalista, assim como a agenda varguista era a agenda centralizadora, a tal ponto que o regime do Vargas queimou as bandeiras estaduais. Exato. Estado nada, só tem aqui o país, né, o centro. A agenda udenista era contra isso. A única vez que o Lacerda esteve com o governo foi o governo que a gente não falou, que foi o governo do Jânio Quadros. Né? Foi a única vez, e depois se voltou contra ele. Ele sempre se volta contra.
Que legal, muito obrigado pela aula, Lucas, muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu aprender bastante sobre esse sujeito que pouca gente escutou falar e deveria ter escutado para entender um pouco do Brasil de hoje. Muito obrigado mesmo, valeu, um forte abraço. Um abraço Eu que para vocês. agradeço, um grande abraço para todo mundo. Quem quer nos apoiar, então, primeiramente, a coisa mais importante é entrar no nosso Apoia-se. Entre no Apoia-se do Tapa. Plim, plim, plim. Plim, 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 Thiago, que coisa ridícula isso. Não, Falou, Thiago, para eu deixar um plim, 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 para tu botar o plim, plim, plim. E principalmente, assim, caso não queira fazer contribuição ou quiser, ou caso não queira fazer uma contribuição e caso não possa fazer uma contribuição no momento e quiser somente e queira somente fazer receber a sua Meu Deus do céu, Júlio. queira somente cara, hoje tá terrível.